Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. Agora é o momento de nós explorarmos os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. É a 10ª lição, o Ricardo não está conosco hoje. Pela primeira vez em 2 anos. Quase 2 anos, mas é que para a gente dar conta aí das lições e também das viagens, da vida pessoal, do encerramento aí do semestre, estamos aqui, né? E vamos ter muitas entrelinhas interessantes, trazer alguns assuntos aqui para a nossa reflexão. Eu sou o Lúcio e sou o Alexandre, né? Para quem está chegando no canal, nós vamos falar aqui sobre alguns exemplos de vida, porque unidade e relacionamentos rompidos, nós vamos ver que isso depende um pouco do desenvolvimento de um processo. Vamos falar sobre Moisés, sobre Paulo, sobre o processo de Pedro e também como contra-exemplo, nós vamos falar do processo de Saul. Nós vamos trazer também a relação de Paulo com João Marcos, que é o assunto de domingo, Onésimo, né, e Filemon, que é o assunto aí de segunda-feira, algumas entrelinhas bastante interessantes sobre a sociedade contemporânea, as sociedades históricas, né? Vamos falar um pouco na terça-feira sobre a questão dos seguidores de pastor, né, ou seguidores de Cristo. Vamos discutir sobre esse assunto também, sobre a diversidade de dons. Na quarta-feira nós vamos falar que o perdão é um ato para quem perdoa. Depois nós vamos aprofundarmos nesses assuntos. E por último, na quinta-feira nós vamos falar um pouco sobre os processos para a restauração, já que o tema aqui é unidade e relacionamentos rompidos. Então, fiquem ligados, chama a vinheta e logo mais voltamos com os comentários no YouTube. Bom pessoal, esse é aquele momento então que nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que dedicam um pouquinho do seu tempo para curtir, para se inscrever no canal, compartilhar e também comentar aqui conosco, tornando aqui esse canal um pouco mais humano, né? Menos máquina e sistemas de nuvens, né pessoal? Então, se você não gosta muito dessa parte, geralmente eu estou colocando aqui um link para você pular toda essa parte já direto para as entrelinhas, ok? Lembrando que aqui na descrição também está o link para o concorrido grupo do WhatsApp Famílias Entre Linhas 1, o grupo Família Entre Linhas 2, onde a gente tenta manter mais tranquilo, para que não troque muitos materiais, para não pesar muito no celular das pessoas. E também tem o link aqui do Google Drive, que é onde nós guardamos todos os slides que são apresentados aqui no canal, beleza? Fiquem à vontade aí, tá aqui na descrição, é só acessar, beleza pessoal? Então vamos agradecer aqui alguns comentários. Mariana Fonseca comentou, muito obrigado. Obrigado você, Mariana, pelo comentário. O Wagner Barros, que maravilha, sempre comentando com a gente, né, Wagner? João Cavaco, lá de Portugal, obrigado, irmãos em Cristo, por seres persistentes. Estamos aqui, ó, só nós dois, né? O Ricardo está viajando a trabalho, mas estamos aqui. É isso aí, irmão João. Muito obrigado, porque o senhor sempre também está comentando aqui conosco. Edilza Nascimento também sempre curtindo, compartilhando e assistindo, né? Edilza já é do canal aí. A Iauat Diego, né, se é assim que pronuncia, desculpa, né, uma bênção de aprendizagem. Guilmar Gonzaga, muito bom. Sandra Bitar, Luzilene Araújo de novo. Essa camiseta do Ricardo tá chique. Também achei. José Alisson, estou assistindo de Maceió, Alagoas. Um abraço para você, José Alisson. Massai Petri comentou conosco, Rosalvo, Adriano Alencar, Silvia Garcia, Volney Riquen, olha, Volney voltou a comentar com a gente, faz tempo que ele não comenta, Tati Andrade, Fernando Ferreira de Souza e Edilza Luiz, e mais alguns comentários. Eu separei um aqui rapidamente que eu gostaria de ler com vocês, né? É o comentário da Massai Petri, que diz assim: todos os dias estudo a lição e assisto o vídeo do Entre Linhas. Hoje, quando acordei e fui revisar a lição, a minha guria se acordou. Era umas 6 horas da manhã e disse: o tio Ricardo parece que está com raiva, chamando Jesus de pim, né? Que ele acha que Jesus fazia mágica, né? Que as pessoas acham que Jesus faz mágica. Eu tive que me acabar rindo, né? Ela assiste junto comigo bons trechos do Entre Linhas e já repete em seu mini vocabulário: Emuná numa mochia. Emuná numa mochia. Pessoal, muito obrigado por compartilhar conosco aqui, Massai, né? A gente leu, a gente respondeu e foi uma alegria saber que nós temos, né, uma inscritinha que já está assistindo o canal, já tá craque nas Emuná e nos hebraísmos já. Ai, que legal, pessoal, muito obrigado mesmo, né? A gente se sente privilegiados de fazer parte aqui dessa família Entre Linhas, de estarmos aqui tentando, né, dedicar um pouquinho da nossa vida
né, a esse projeto, e o mais legal é saber que tem milhares de pessoas que assistem, né, comentam, compartilham. Bom, vamos ao que interessa, né? Lembrando você que está chegando pelo link, sempre nós temos aqui o link do Pule a Introdução, beleza? Ok, vamos então às entrelinhas dessa 10ª lição, unidade e relacionamentos rompidos. Para começar aqui uma discussão aqui sobre a lição, nós vamos ver sobre uma fala interessante, né, Alexandre, que você trouxe aqui para a gente discutir. A gente já preparou a lição aqui atrás das câmeras, sobre o processo que cada um passa, né, durante toda a conversão. Alguns acham, inclusive, Alexandre, que ao se batizar nós já nos tornamos praticamente santos. Nós não pecaremos mais, nós já estaremos perfeitos em Cristo. Como funciona esse processo? Primeiro, antes de chegar nesse ponto, Lúcio, eu acho que é legal a gente ter um panorama geral sobre o que a lição da semana fala. Isso, vamos lá para o resumão. Aí a gente chega aí. A lição dessa semana, ela fala sobre diversos exemplos ou questões-problema para a unidade. Então, é a unidade dentro da igreja, a unidade entre os irmãos, é o relacionamento diário entre as pessoas que convivem dentro do espaço da comunidade dos crentes. E aí vai se trabalhar diversos temas, e um deles é lá na lição de domingo, que traz o exemplo de Paulo, né? E aí é interessante porque Paulo muda de ideia. E aí, vindo disso que tu falou, será que a gente sempre pensa do mesmo jeito? Ou seja, nasci assim, vou morrer assim. Cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Como que funciona isso? Vamos entender o contexto de Paulo e João Marcos. A gente já viu que Paulo e João Marcos eles têm um atrito lá na ilha de Chipre, na primeira viagem missionária. Paulo segue viagem, João Marcos, acreditamos por uma enfermidade que Paulo também teve, decide não seguir a viagem, volta. E isso faz com que Paulo não queira mais a companhia de João Marcos no ministério. A lição até inclusive traz um adjetivo, né? Alguém tão medroso como João Marcos. Né? E é uma expressão tão dura, né? Mas é uma expressão daquilo que Paulo diria no momento. Sim. Então Paulo ele ficou muito desagradado do João Marcos ter abandonado a viagem e de certa forma rompeu aí com o João Marcos. Depois, inclusive, vai ser motivo de discussão entre Paulo e Barnabé, né? Porque João Marcos e Barnabé seguem por um caminho e Paulo segue por outro caminho. Eles não vão pelo mesmo rumo, não vou pregar com você. Então, como que funciona isso? E aí a questão do batismo. Gente, ninguém nasce pronto. A nossa caminhada cristã, ela é uma caminhada. Uma vida. O tempo inteiro. Uma vida. A gente nunca vai estar pronto, senão depois da glorificação. Por que é importante ter isso em mente? Eu me lembro quando me batizei aos 10 anos de idade, lá no ano de 1999, eu tinha 9 anos de idade. E eu achei que eu saindo do tanque eu nunca mais iria pecar. Pronto, sou santo, né? A partir de agora não erro mais, não vou mais cometer nenhum pecado porque eu sou santo. E a minha frustração descobrindo que eu era pecador. E por mais que você tenta e faz propósito com Deus e fala assim: Senhor, essa semana eu não vou mais pecar, essa semana eu não peco mais. Aí passa uma semana, 2, 3, naquele, né, algum aspecto que você tem os seus propósitos com Deus, aí na quarta você já está pecando. Senhor, misericórdia. No meu caso era depois a cada Santa Ceia, né? Eu participava da ceia e eu falava: não, agora eu vou ser santo. E aí quando eu vi eu tinha cometido alguma estupidez. Ainda bem que tem outra Santa Ceia. Ainda bem que tem outra Santa Ceia. Ainda bem que a intercessão de Cristo é diária, né? Amém. A gente já viu na lição 8 sobre os 2 momentos do ministério de Cristo. A gente vive hoje um momento de intercessão ainda também. Então há para nós um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Só que agora, olhando para Paulo, a gente percebe que Paulo ele passou ao longo da vida dele por um processo de amadurecimento. Primeiro, Paulo era um fariseu matador de cristãos. Honesto na crença de que precisava matar cristãos, mas ele matava cristãos de forma desonesta. Ele contratava testemunha falsa, ele agia de forma desonesta em relação à própria lei judaica, em relação à lei romana. Paulo não era um cara ok, não. Tinha muita coisa torta ali.
Paulo se converte, tem um encontro com Cristo na estrada para Damasco, passa um tempão pela Arábia, convivendo com Jesus Cristo, convivendo com Deus, volta, tem um espinho na carne, eu acredito que era um problema de visão, outros vão dizer eram outros espinhos, mas tem um espinho na carne que está ali lembrando ele o tempo inteiro da fraqueza dele, lembrando ele das limitações dele. Vai para uma viagem missionária e briga com João Marcos. Então, Paulo não era perfeito. A gente tende a olhar às vezes para os personagens bíblicos e achar que eles viveram sempre do mesmo jeito. Um bloco, né? Um bloco, um monólito, aquela rocha sólida. E não percebe que ao longo da vida deles, eles passaram por um processo de amadurecimento. Foram sendo construídos. E aí a gente chega lá em Colossenses 4, 10 e 11, e depois em 2 Timóteo 4, 11. Olha as expressões que Paulo fala sobre João Marcos. Primeiro, em Colossenses 4, 10 e 11. Ele tem sido meu lenitivo. Ou seja, Paulo estava preso, estava triste em alguns aspectos, estava se sentindo solitário. Os judeus não estavam apoiando a pregação do evangelho em Roma. E quem que vai apoiar ele agora e servir de lenitivo, servir de consolo? O medroso, aquele que foi desprezado no passado. O João Marcos. Aí ele escreve para Timóteo depois: trazei-mo, manda o João Marcos para cá porque ele me é útil. Então, olha bonito, né? O processo de amadurecimento de Paulo. Chegar agora, já no final da vida dele, idoso em Roma, e falar assim: aquele cara que lá no passado eu critiquei, hoje eu acolho no meu ministério, porque o ministério não é meu, é de Cristo. E a gente vai trabalhar junto nesse processo aqui. Importante, né? Processo de amadurecimento. A gente encontra em vários outros personagens esse tipo de processo de amadurecimento. Para mim, um outro cara que passou por um processo maravilhoso de amadurecimento é Pedro. Pedro, no começo, queria ser revolucionário. Era um pescador, de certa forma, frustrado. Segue Jesus esperando estar seguindo um líder revolucionário. Na hora que vão prender Jesus, puxa da espada, age na espada, pronto para matar por Jesus. Quando ele descobre que Jesus está preso, nega Jesus. Quando Jesus é crucificado, Pedro fica tão triste que vai para a beirada do mar e volta a pescar. Vira um pescador frustrado agora de volta. Olha, eu tentei, não deu certo, entreguei os pontos, vou pescar. E está lá Pedro pescando. Pedro tem um reencontro com Jesus. E Pedro passa por um processo de conversão, novamente, depois de ter andado com Jesus. Esse mesmo Pedro, que passou por todo um processo de conversão, anda mais um pouquinho e está fazendo o quê? Acepção de pessoas. No meio dos judeus se comporta de um jeito, no meio dos gentios se comporta de outro. Aí vem Paulo. Admoesta Pedro, Paulo conversa com Pedro, Pedro volta. Pedro passou por uma caminhada de amadurecimento. Ele não nasceu pronto. Às vezes nós somos muito rigorosos conosco mesmo. A gente espera que já nasça na fé pronto. E não é assim, é um processo diário de convivência com Cristo. Nós vamos sendo transformados dia a dia. A gente vai passando por um processo de amadurecimento. E acho que ainda pior quando nós temos esse comportamento rigoroso com a fé dos irmãos, né? E aí começa a julgar o outro. Mas o fulano se batizou semana passada, mas se batizou esse ano, eu já vi ele fazendo alguma coisa. Claro que, né, cada um tem a sua caminhada e a gente tem que entender, né, acolher, isso que é irmandade. A gente trabalhou inclusive na lição recentemente, né, sobre os problemas da igreja aqui também de desunião, ou seja, o que você faz, né? Você não estava aqui, mas você assistiu depois na lição. O que você faz, quem não assistiu, né? O que você faz com o dedo quando está doendo? Você corta ele... Ou você cura. Ou você cura. É um membro do seu corpo. Assim é uma pessoa... Quem tem tempo para olhar para o pecado do irmão significa que tá faltando coisa para fazer, né? Mas outros dois personagens ainda. Moisés, para mim, é o personagem que melhor descreve um processo de amadurecimento. Olha a história de Moisés, gente. Primeiro, um bebê condenado à morte. Depois, um príncipe do Egito. 40 anos para virar príncipe do Egito. Resolve que vai libertar o povo de Israel na base da espada, mata um egípcio e tem que fugir. 40 anos no deserto criando ovelha. Desaprende tudo aquilo que tinha aprendido no Egito. E aí volta para o Egito. Resgata o povo, é usado por Deus para resgatar o povo. Vive agora 40 anos guiando esse povo no deserto.
um processo de amadurecimento. Para uma geração, e ainda assim Moisés às vezes erra, quando ele vai falar com a rocha, bate na duas vezes. rocha. É interessante esse processo, né, que eu sempre gosto, assim, nunca fui muito ligado em história, mas você que é historiador, mas você acabou de falar aí, por exemplo, né, em alguns segundos da vida de Moisés, de 40 anos como príncipe do Egito, 40 anos como pastor de ovelha, e a nós da, né, a geração X, Y, Z, W, essa geração do imediato, isso me dá um nó assim na cabeça de entender, irmãos, que durante 40 anos, às vezes eu paro para refletir, porque às vezes assim, eu oro para Deus uma coisa... 40 anos é mais do que tudo que eu já vivi até chegar aqui. Olha, eu orei, né, pelo batismo da minha mãe durante 12 anos. Para mim é uma eternidade. Mas daí você olha na Bíblia que existem processos de 40 anos, mais 40 anos. Isso nos faz refletir que a questão de tempo com Deus é bem diferente da nossa concepção de tempo. E às vezes a gente não tem essa paciência, né, com o irmão ou com nós mesmos, né? É interessante na fala sua, né? Ou seja, às vezes nós exigimos demais, isso traz um sentimento muito ruim para nós, porque nos coloca como incapazes, nos coloca como para desistir. Claro que nós somos incapazes de vencer o pecado, a gente tem que ter noção, mas nunca desistir de Cristo, nunca desistir da fé. O que é importante ter em mente também é que, enquanto processo, a gente pode rumar com ele em várias direções. Isso. A gente pode ter um processo de edificação de um caráter, e a gente pode ter um processo de degeneração e queda também. Sempre que a gente se afasta de Deus, Deus é o elemento que traz harmonia, Deus é o elemento que traz equilíbrio para a vida. No momento que a gente se aparta de Deus, aquele processo que era um processo de crescimento, ele se torna um processo de queda, de decrescimento. E para mim um exemplo trágico desse processo de queda é Saul. Saul era o guerreiro mais alto, mais bonito, mais forte dentro do povo de Israel. Saul, ele começa a trajetória dele como rei não querendo ser rei, se escondendo porque era tímido e não queria ser rei. E ele se agarra com tanta força na coroa, no trono, depois que ele vira rei, ele quer tanto ser rei, que o Saul, que num momento estava oferecendo a armadura dele para Davi, que num momento estava acolhendo Davi e tinha Davi dentro do seu círculo, por ciúmes, por estar desconectado de Deus, esse Saul começa a querer matar Davi. O relacionamento entre Saul e Davi, ele é um relacionamento que passa por um processo de degeneração, como Saul passa por um processo de degeneração. Apartado de Deus, sem ouvir a voz de Deus, Saul começa a procurar ouvir a voz do profeta morto. Acaba caindo na necromancia. E Saul morre longe de Deus, apartado de Deus. Então, o que vai determinar o sentido da trajetória, da experiência da nossa vida, é nosso contato com Deus. Se Deus é o elemento de centro na minha vida, eu tenho um processo de crescimento, de amadurecimento espiritual. O que não significa que não é um processo doloroso. Olha o processo de Moisés, olha o processo de Pedro, olha o processo de Paulo, e você vai ver que esses processos foram processos dolorosos. Agora, olha o processo de Saul e veja o desfecho da vida de Saul. E aí você vai perceber como viver uma vida que não tem Deus, não tem Cristo como coluna mestra, é viver uma vida desperdiçada. Dessa fala, né, eu tenho aprendido alguma coisa na vida. Muitos falam sobre a questão de perda de peso. Eu preciso perder peso, preciso emagrecer, preciso emagrecer, preciso emagrecer. E aí eu tenho aprendido uma coisa, né, também fica perto de pessoas que estão estudando psicologia e gostam de ficar lendo sobre as coisas, a gente vai assimilando alguns raciocínios. Assim, irmão, você nunca pode falar para você que você precisa emagrecer, porque emagrecer, apesar de ser um verbo, não é uma ação que vai determinar algo no seu corpo. A ação que te faz engordar é o comer. Então você não pode falar assim, eu vou emagrecer, eu preciso emagrecer. Não, eu preciso aprender a comer. A gente então meio que direciona a nossa ação para uma coisa que nunca vai ter resultado, né? Eu preciso emagrecer. Não, está errado. Eu preciso aprender a comer. E aí percebe que é um processo contínuo, né? Não é um lugar onde eu cheguei e resolveu tudo. Emagreci, pronto, agora eu volto a viver como eu vivia. Não. É reaprender a viver. E aí eu faço uma analogia, né, pegando a sua fala, que às vezes a gente fala a mesma coisa errada no sentido assim, eu não vou mais pecar. É uma fala idiota, porque você vai pecar. Nós somos pecados. Eu não quero mais pecar, eu não vou mais pecar. Não, acho que a fala correta, usando a minha analogia lá do emagrecer e do comer corretamente, assim, eu não vou mais me afastar de Deus.
Isso é uma coisa que tem que ser como sua atitude. Eu não vou porque é uma ação que aí depende de você. Agora, o pecar e o não pecar, né? Paulo fala, né? Desgraçado que sou. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, faço, né? Então, talvez a gente repense aí, psicologicamente falando, né? Para que a gente tome propósitos que são tangíveis, né? Que a gente possa realmente fazer. Vamos avançar um pouquinho, e aí outro tema muito legal para a gente discutir aqui, não sei se a gente vai conseguir desenvolver bem aqui na frente das câmeras, mas sobre a questão de escravo a filho, que é a história de Onésimo e Filemon. Fala um pouco para nós. Um pouquinho da história de Onésimo e Filemon, né? O que a Bíblia nos diz a partir ali da carta de Filemon, é uma carta de um capítulo só, é pequenininha, né? Paulo escreve a Filemon com uma preocupação. Primeiro tem a saudação, tem todo aquele processo que é típico das cartas, depois tem as palavras de bênção no final. Mas o elemento central aí nessa lição é uma preocupação de Paulo. Onésimo era um escravo fugitivo. Ele tinha uma pendência com Filemon, a gente não sabe muito bem qual é. Não sabemos se era dívida, se Onésimo era um escravo por dívidas com Filemon, não sabemos se Onésimo era um escravo de Filemon que fugiu. O que a gente sabe é que existia uma pendência entre Onésimo e Filemon, e Onésimo era escravo. Existiam muitas formas de se tornar escravo na Roma Antiga. Você poderia ser um prisioneiro de guerra, você poderia ser um escravo por dívidas, você poderia ser um escravo do Estado romano como uma punição por crime. Então tinham muitas formas de escravidão. Muito provavelmente esse Onésimo aqui ele fosse um escravo por dívidas. O contexto histórico ele dá essa indicativo, não é um indicativo preciso, é uma suposição, mas na medida em que Paulo se propõe fiador de Onésimo, se propõe pagar a dívida de Onésimo para com Filemon. E aí qual que é a estrutura da carta de Filemon? Primeiro, Paulo afirma a sua autoridade, ele fala para Filemon assim: olha Filemon, se eu te mandasse você teria que libertar. Paulo estava em processo de amadurecimento. A gente percebe que Paulo às vezes era bem desumilde, mas ele está mandando uma carta para o Filemon assim: Filemon, se eu mandasse você tinha que soltar, porque você sabe que eu tenho autoridade para isso. Depois disso, Paulo alivia o discurso, ele fala assim: mas eu sou testemunha da conversão de Onésimo. E aí ele conta quem é Onésimo, conta que Onésimo tem sido útil no ministério, conta que ele se tornou um pai espiritual de Onésimo, que ele pregou para Onésimo, que Onésimo se converteu. E aí, chega na terceira parte, ele envia Onésimo de volta, ou seja, Onésimo estava fugindo de Filemon, agora Onésimo volta para Filemon. E por fim, ele espera que Filemon lhe devolva Onésimo, agora não na condição de escravo, na condição de livre. Essa questão aqui, ela nos põe alguns problemas. E eu estava conversando com o Lúcio fora das câmeras, um elemento complicador. Pera lá, então os cristãos tinham escravos? E aí? Como que resolve uma pessoa que crê em Deus e que mesmo assim escraviza? Mas depois a gente vê que Sara tinha uma serva, a gente vê que toda a sociedade tinha essa relação, né, de exploração do trabalho, não sabe? Exploração talvez seja um termo que eu não vivi lá, não sabia, eu tenho que ver o historiador, mas de uso do trabalho alheio. Exploração, né? No sentido pejorativo ou não pejorativo da palavra, mas é uma exploração, assim como você explora a terra, explora o vegetal. E aí, como que funciona? Porque será que hoje também nós somos mais bonitos que antigamente? Nós não temos mais escravidão? Então a gente estava discutindo sobre isso. Como que funciona isso? Existe um dispositivo dentro da história, dentro da teoria da história que se usa, que se chama anacronismo. Anacronismo é algo que deve ser evitado. Anacronismo é quando eu pego meus valores, meus padrões, ou os valores e os padrões de qualquer tempo histórico e utilizo eles para julgar outro período. Tenta sobrepor, assim, né? Como se fosse uma forma. Quer ver um exemplo de anacronismo? Eu falar que Hitler foi estúpido por ter atacado a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, porque isso fez Hitler ser derrotado. Eu consigo avaliar isso hoje, mais de 50 anos depois da Segunda Guerra, entendendo todas as decisões que já foram tomadas. E aí é muito confortável sentar na minha cadeira e falar assim: olha só, Hitler foi estúpido por ter atacado a União Soviética. Lá, em 1943, 1942, a lógica era outra.
porque era a lógica do período. A única forma de entender esse processo é se eu fizer um esforço para me despir dos meus valores, dos meus julgamentos, das minhas perspectivas, do meu conhecimento sobre o processo histórico e estudar o momento a partir de hoje, sim, mas entendendo ele dentro do seu contexto. Aí eu não estou fazendo um anacronismo. E agora, quando a gente vai estudar a Bíblia, primeira coisa, não considere as personagens da Bíblia como pessoas perfeitas. Isso é uma premissa bastante importante. Onésimo não era perfeito, Paulo não era perfeito, Pedro não era perfeito. Só tem um perfeito na Bíblia, que é Jesus. E Filemão, os anjos. que inclusive Filemão não era perfeito, fugiu, né? Deus é perfeito, Jesus é perfeito, os anjos são perfeitos. Adão e Eva antes do pecado eram perfeitos. Lúcifer antes da queda era perfeito. Agora, depois do pecado, meus caros, ninguém é perfeito. Então, é preciso não idealizar as relações dentro da igreja cristã do primeiro século. Existiam conflitos internos, existiam disputas de poder, existiam vaidades, existiam pecados, existia um conjunto complexo de relações. E olhar para o passado, por eles estarem na Bíblia, achando que essas pessoas eram todas sem erro, é um problema. Então, primeiro, Onésimo não era perfeito, Filemão não era perfeito. São dois seres humanos. Quando a gente começa a olhar para eles como seres humanos que querem acertar, seres humanos com acertos e erros, seres humanos que estão sendo em muitos momentos usados por Deus, mas em outros momentos usados pelo diabo, lembra o que Jesus falou para Pedro? Quando a gente olha para eles como seres humanos, a gente consegue tirar lições das formas como eles resolveram problemas e das formas como eles viveram. Então, primeira coisa é isso. Agora, entendendo o contexto da escravidão do período. Por esse nome dele aqui, Onésimo, muito provavelmente ele tivesse uma origem grega. E uma das formas de escravidão entre os gregos nesse período era a escravidão por dívidas. Eu sou induzido a crer que Onésimo tinha uma dívida com Filemão, e para não pagar essa dívida sendo submetido ao trabalho escravo, Onésimo fugiu. Acabou topando com Paulo, foi convertido. Paulo, cristão, Filemão, cristão, Onésimo, cristão, e agora Paulo vai fazer um serviço de reconciliação. Quais são os termos dessa reconciliação? Olha, Onésimo, volta para Filemão. Você tem uma dívida com ele. Essa dívida não dá de ser apagada. Interessante. Pode ser por você ser escravo, você já era escravo antes, não sei, é escravidão por dívida, não sei, mas se você tem uma dívida com Filemão, volta lá. Agora, Filemão, como você vai receber ele? Você vai receber ele como oficial de justiça, você vai receber ele com a polícia, você vai receber ele como escravo, ou você vai receber ele como seu irmão? Olha só que situação, pessoal. A Bíblia é muito completa, né? Porque ela traz essa realidade, essa situação. E aí, é maravilhoso quando você vai para a Bíblia e você encontra pessoas reais resolvendo problemas reais. E Paulo manda Onésimo com uma carta que começa ali de uma forma nada gentil com Filemão. Olha, Filemão, se coloca no seu lugar. Porque se você tem autoridade sobre Onésimo, lembra que você responde a outras autoridades também. E Paulo, só que Paulo responde a uma autoridade que é superior a Paulo ainda, que é Jesus Cristo. Vamos lembrar da parábola do devedor? Sim. Jesus, ele contou essa parábola dizendo de uma pessoa que devia um pouco ao rei, foi condenado, mas o rei perdoou a dívida. E quando ele saiu, o que ele fez? Já foi cobrar a dívida dele. Foi cobrar a dívida do outro que devia menos. Então, aquele que devia muito foi perdoado, e esse que muito devia não perdoou aquele que devia pouco. Então, que lógica é essa? O perdão é algo que deve ser oferecido. Aquele que muito foi perdoado tem a responsabilidade de perdoar muito também. Isso significa que as relações lá na igreja eram felizes, perfeitas e todo mundo era amiguinho? Não, existia a relação de exploração. O fato de Filemão ter um escravo, Onésimo, significa que hoje os cristãos podem ter escravo? O fato de Sara ter mandado sua serva se deitar com Abraão justifica hoje abuso sexual, justifica hoje situação de servidão, justifica hoje exploração sobre o trabalhador? E nós estávamos discutindo que a minha sogra, né, até minha esposa estava relatando aqui, que a minha sogra foi levada pela avó da minha esposa
para uma casa na cidade, aonde ela foi matriculada no colégio, e a patroa permitia que ela dormisse lá na casa para ir no colégio, mas tinha responsabilidade. Então assim, estou falando ontem. É uma coisa muito comum. Se você voltar Hoje já 15, 20 anos na história do Brasil, você vai ver muitas famílias da cidade que pegavam crianças, pegavam mocinhas da zona rural, levavam elas para a cidade, colocavam elas para trabalhar como escravas em casa. Você aí de casa vai dizer assim, não, mas tratava como se fosse da família. Gente, se trabalho não tem remuneração, é escravo. Tem um nome para isso. Trabalho sem remuneração é trabalho escravo. Não significa que vai dar chicotada. Não, mas a Justiça do Trabalho diz isso. A legislação trabalhista do nosso país diz isso. Então, colocavam em condições de trabalho escravo. Ficavam trabalhando em troca de quê? Em troca de poder se alimentar, morar na casa e estudar. Gente, isso é perfeito? Isso é correto? Isso não é correto. Mas eu olhar aqui para o Onésimo, que está sendo escravizado pelo Filemon, eu vou concordar com isso, falar que está muito bonito, tem que ser escravo mesmo? Não, as pessoas têm problemas, porque as sociedades têm problemas, porque as pessoas são corrompidas pelo pecado, porque as sociedades são corrompidas pelo pecado. Então, entender-se cristão nesse contexto é entender-se em que posição, é entender-se como? É entender-se como alguém que está no mundo de pecado, está no mundo em que todas as relações são marcadas pelo pecado. Isso. E dentro de um mundo de pecado eu vou ser odiado pelo mundo, porque eu vou buscar agir como Jesus Cristo me ensinou. Eu vou buscar agir de acordo com o caráter de Cristo. Gente, isso é loucura, é loucura. Jesus falou que o evangelho dele é loucura para os homens. Você olhar um cristão que dentro de um mundo em que todo mundo está sempre buscando os próprios interesses, todo mundo está buscando um jeito de se aproveitar do outro. Isso. A pessoa vai vender um carro, o que ela faz? O comerciante de carro. Primeira coisa, maquia. Maqueia o carro, mete um óleo bem grosso no motor, o carro está com o motor fumando para tudo. O que ele faz? Dá uma polida bonita, deixa ele... Pule o carro, passa massa, coloca um monte de óleo grosso no motor e vende. E aí o que o comprador faz? Anda 10 mil quilômetros, funde o motor, pipoca tudo, tem um prejuízo. A nossa sociedade diz que hoje você ser um negociante esperto é você fazer isso. O que um cristão faz? Um cristão está com uma responsabilidade moral de refletir o caráter de Cristo. Ele deve agir diferente. Filemon, digamos que Onésimo tinha uma dívida com Filemon. O que Paulo se propõe para Filemon? Olha só, Filemon, se você não quiser perdoar a dívida do Onésimo, manda para minha conta que eu pago, então. Olha, Paulo está falando isso. Se você olhar para Paulo, loucura, você vai pagar a conta de outra pessoa? Agora olha a posição em que Paulo coloca Filemon. Olha, Filemon, eu sou cristão. Sabe esse seu escravo? Eu estou disposto a pagar a dívida dele. Como você vai agir? Você está disposto a pagar a dívida dele? Está disposto a perdoar a dívida dele? Coloca a relação num nível moral diferente, porque agora não é uma relação de interesse, é uma relação baseada no amor. Filemon, ele se despede de Onésimo num primeiro momento, quando Onésimo foge, na condição de escravo e senhor. Filemon se despede de Onésimo num primeiro momento na condição de devedor e de usurário. E agora, quando eles se reencontram, a relação não é mais de escravo, é uma relação de filho. A relação foi transformada. Essa relação, ela corrompeu por completo a visão deturpada da época. Ela santificou algo que antes estava torto, ela endireitou algo que estava errado. Então, Deus, Ele é aquele que é capaz de restaurar até as nossas relações sociais. Só que, é claro, a gente entende, num mundo de pecado, viver como Deus quer que a gente viva, muitas vezes nos coloca na condição de louco, na condição de aquele que é explorado pelos outros, na condição daquele que é visto pela sociedade como bobo, mas que é visto pelos céus como aquele que perdoa. Exatamente, né? Avançando agora para terça-feira sobre dons espirituais para a unidade, né? Vem tratando aquele assunto, além dos diversos dons espirituais, mas a gente vai trazer aqui um pouco na entrelinha, já que toca aqui as passagens bíblicas, sobre a questão daquelas pessoas que falam, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de... Né? E às vezes isso é muito importante, principalmente pelo momento que a igreja passa, as pessoas às vezes se decepcionam,
né? Ah, eu sou do pastor Miguel. Ah, eu sou do, né? Todo mundo quer ter um ídolo, tem que tomar cuidado, né? Tem um ídolo aí para seguir, enquanto uns estão seguindo. Ah, eu sou do Bulhon. Eu sou do Bulhon. Não gosto do Bulhon porque as pregações do Bulhon são muito emocionais. Eu sou do Mark Finley. Né? Enquanto a gente está falando isso, pessoal, o mundo está falando assim que eu sou da Ivete Sangalo, que eu sou da Anitta, eu sou da Cláudia. Vocês estão entendendo? É humano sendo humano. E aí vamos ver sobre a questão dos dons espirituais, né? Como que funciona essa questão, né, Alexandre? Então, a primeira passagem é de 1 Coríntios 3, 4, 7 até o 11 também. E aí vem bem disso. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. De quem que você é? Gente, eu sou de Cristo. E Paulo fala, eu sou de Cristo. Acabou. Ponto. O que esses cristãos do primeiro século estavam reproduzindo era aquilo que eles viam nas escolas filosóficas. Eu sou do mestre tal, eu sou do mestre tal. É aquilo que eles viam dentro das seitas judaicas. Ah, eu sou da escola dos fariseus, eu sou da escola dos saduceus, eu sou da escola de Gamaliel, eu sou... Não, o que Paulo está falando é o seguinte, o nosso mestre é um só, Cristo Jesus, acabou. Somos todos de Cristo. Porque um planta, outro rega, outro colhe, o serviço é coletivo. Eu já vi irmão de igreja brigando com o pastor. Não vou falar onde, não vou falar nome, não vou falar quem, mas eu já vi irmão de igreja brigando com o pastor porque o pastor batizou o aluno de estudo bíblico dele. Mas como? Como que o pastor levou o meu aluno do estudo bíblico para o Campuri para batizar? Porque tinha que batizar na igreja? Porque eu trago a alma e depois o pastor vai lá e batiza meu estudo bíblico, meu aluno, mano, sem pedir para mim? Gente, que negócio é esse? A gente está disputando estrelinha na coroa? Que ideia mais absurda é essa? Às vezes eu vou colocar na cabecinha do coitado. Gente, um planta, outro rega, outro colhe. O trabalho é coletivo, o trabalho é do Espírito, o trabalho é guiado pelo Espírito. A gente vai ficar agora disputando vaidade? Ah, não, mas fulano fez isso, então eu tenho que fazer mais. Fulano tem tal dom, eu tenho que ter o mesmo dom. Ah, mas eu tenho que cantar hoje porque o ciclano cantou, eu tenho que cantar também. Irmãos, o que Paulo fala para nós ali na carta de 2 Coríntios também, depois, 10... 12 a 15, é que existe diversidade de dons. Nem todo mundo tem o mesmo dom para a mesma coisa. Um prega, um recolhe oferta, um canta, outro é diácono, outro organiza ceia, outro organiza a distribuição das ofertas para as viúvas, outro, cada um tem a sua função. Um corpo bem funcional, ele não é feito só de mão, só de olho, só de boca, só de nariz. Ele tem diversidade de membros e diversidade de dons. E finalizando então, a questão de ser seguidor de pastor. Cuidado, gente. Pastores erram. Pastores são seres humanos como nós. A gente está vivendo agora uma situação, de certa forma, traumática na igreja adventista. Sempre que uma figura pública da igreja cai, erra e se torna público o erro dele ou dela, isso produz um trauma, porque muita gente tinha essa pessoa como referência, como um ideal. Isso não diminui quem ela é. E nem diminui o que ela fez. Nem diminui o que ela fez. Entender que, assim como Davi, assim como Moisés, assim como Pedro, assim como Saulo, Paulo, todo mundo da Bíblia, tirando Deus, os anjos, Jesus Cristo, todo mundo é pecador, todo mundo é falho. Agora, quando a gente olha para o nosso irmão, não vamos olhar para o nosso irmão, não vamos olhar para o nosso pastor, esperando que ele seja santo, perfeito, isento de erro. Vicarius Filii Dei. Nossos pastores não são Vicarius Filii Dei. Não, gente, vamos olhar para eles como seres humanos que erram, que acertam, que tentam acertar, que são falhos, que são hipócritas às vezes, que são justos e instrumentos maravilhosos na mão de Deus em outras, como todo mundo é. Então, quem sabe se a gente tiver, e isso implica em maturidade espiritual. Sim. Quando a gente tem maturidade espiritual para olhar para si mesmo e se reconhecer pecador,
para olhar para os personagens da Bíblia e reconhecer os pecadores, para olhar para o nosso próximo e reconhecer os pecadores, e ter diante de si, diante do próximo, diante dos personagens históricos, a única posição possível diante do Evangelho, que é amor, acolhimento, perdão, entendendo que o juízo compete a Deus. Isso faz parte do processo de amadurecimento espiritual. Quem sabe assim a gente consegue encontrar um pouquinho de paz. Viver uma vida espiritual julgando o outro é viver uma vida espiritual muito triste, muito angustiosa. Porque com a mesma medida que a gente julga o outro, nós seremos julgados. E o tema, né, dessa lição, nada mais propício, né, e providencial, unidade. Acho que quando você tem uma maturidade de fé, né, os irmãos se acolhem, os irmãos se fortalecem. Eu só queria colocar uma fala aqui, porque já faz umas 3, 4 lições que a gente tem de uma fala bastante abrangente, ampla, né? E às vezes isso abre um pouco de espaço, Alexandre, para o permissivismo, né? Não sei se existe essa palavra, para você assim, então permitir qualquer coisa. Não é essa a nossa intenção, porque existem pessoas sem caráter, existem pessoas que jogam, que são falsas, né? E aí ficam se fazendo de coitadinho. Então assim, a nossa fala aqui, na verdade, é para aquela pessoa que você reconhece. A pessoa está no seu crescimento, você tem que acolher. Se a pessoa agora, ela não tem caráter, pelo menos eu penso assim, ela não tem caráter, ela joga, você tem que de certa forma falar, meu amigo, eu estou tentando te ajudar, mas você não está me ajudando. Permite 2 exemplos de a mesma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha competência para julgar todos, né? Isso. Tá bom. Jesus Cristo tinha competência para julgar todos, ele é o justo juiz. Jesus Cristo um dia estava passando debaixo de uma árvore, e tinha um cara em cima dessa árvore que era corrupto, que era ladrão, Zaqueu, e que chamou Jesus para comer, e que Jesus falou, Zaqueu, hoje eu vou comer na tua casa. Jesus tomou a iniciativa. Jesus entrou na casa desse corrupto, ladrão, podre, sujo. Foi super mal julgado, e julgaram Jesus por causa disso. Zaqueu decidiu de coração que ele ia restituir aquilo que ele tinha roubado. Zaqueu se encontrou com Jesus. Outra figura, Judas. Judas passou mais de 2 anos, 2 anos e meio quase andando com Jesus. Judas comia a mesa de Jesus. Judas caminhou com Jesus o tempo inteiro. Jesus sabia que Judas era ladrão? Com certeza. Jesus sabia que Judas era corrupto, traidor? Jesus sabia que Judas ia negá-lo? O que Jesus fez com Judas? Ainda? Amor. Acolheu. Então, se tem alguém que está errado, a minha posição vai ser qual? De acolhimento. Isso é loucura. Isso não faz o menor sentido. Mas isso é o Evangelho. Eu tenho dificuldade, às vezes. Mas isso é o Evangelho. Como diz, as pessoas que montam em você. É porque a gente gosta da passagem de Ananias e Safira. A gente ama a passagem. Pergunta, né? Quem matou Ananias e Safira? Então, não foi nós, não foi você. A Deus compete o juízo. A Deus compete o juízo. Significa que eu vou ser um estúpido, que todo mundo vai se aproveitar de mim, eu vou ser manipulado por todo mundo? Não. Então, acho que isso que a gente precisa ponderar um pouco. Senão a gente às vezes vai falando aqui, o irmão acha que ele tem que ser... tem que ser totalmente assim, não, então eu não vou julgar ninguém, deixa todo mundo. Não é isso que a gente está querendo dizer. Está querendo dizer, você tem que agir sempre da forma mais correta possível. Se a pessoa agiu de má fé com você, você vai reagir a ela, mas não com ódio, não para punir ela, não para julgar ela. A gente tende a terceirizar nossos juízos, Lúcio. Tudo que a gente quer, tudo que você aí de casa quer, tudo que eu quero, é alguém que chegue para mim, é alguém que apareça na TV, num vídeo do YouTube e diga assim: caso tal, tal, tal e tal, você assim, julga dessa forma. 2 ovos, uma xícara de óleo, 2 de açúcar, aí você mistura tudo. Tudo a gente ama isso. É um livrinho de regras de como agir, de como receita para. Fazendo isso, você pode se considerar bom. Exato. Sabe qual que é o livrinho de regras que a gente tem? A voz do Espírito Santo falando no nosso ouvido aqui, ó. Deus é um Deus real, Deus é um Deus presente e Deus é um Deus que se comunica conosco. Se você está enfrentando uma situação, problema, dobra o seu joelho no chão. Ora
de verdade. Abra o seu coração. Abra o seu entendimento para ouvir aquilo que Deus vai te falar, porque Deus se esvazia vai te um pouco, falar. né? Se esvazia de si mesmo, se esvazia do seu juízo, se esvazia da sua prepotência, da sua noção de estar certo, se esvazia. Se preencha do Espírito Santo, permita-se preencher pelo Espírito Santo. E aí ele vai te falar como agir. E não vai deixar perdido, né? Nunca. Às vezes, ele vai falar que nem Paulo falou para Filemon. Às vezes, se Deus quiser, ele julga. Bom, avançando agora para quarta-feira sobre o tema de perdão. E aqui mais, temos aqui um tempinho ainda. E a gente já está caminhando, né? A gente está chegando no perdão. Estamos chegando lá. E aí é uma entrelinha bastante interessante, porque a gente sempre acha, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, e o Ricardo usou bastante essa analogia na lição anterior, né? Eu estou em cima da estante, né? Vou usar um pouco a analogia do Ricardo. Eu estou em cima da estante, então eu vou orar por você, então eu vou perdoar a você, como se eu estivesse dando, né, o perdão para alguém, como se o perdão fosse valioso para quem está sendo perdoado. E aqui, né, no comentário, que é importante, acho que alguns irmãos também com certeza, família entre linhas é um povo mais distinto, né? Mas a gente sabe que quem que é o maior, né, beneficiado do perdão, ou seja, o ato do perdão é para quem? Vamos por partes. Primeira coisa, o perdão é um ato de quem perdoa. Isso é muito legal. E para mim a passagem melhor do universo para tratar disso é essa passagem que está na lição. Lucas 23, 31 até 34. É o versículo 34. O que diz lá? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava sendo cuspido, Jesus estava sendo espancado, chicoteado, Jesus estava sendo injustamente acusado, Jesus estava prestes a ser crucificado e executado. O que passou pela cabeça de Jesus? Perdão. Perdoa. De volta. Isso é loucura. O Evangelho é loucura. O que Jesus tinha para oferecer na cruz do Calvário? Perdão. As pessoas que cuspiram, que espancaram Jesus se perdoaram? Todas elas? Todas elas se arrependeram? Desculpe. Isso. Todas elas se arrependeram? Todas elas tomaram consciência do que estavam fazendo, pararam para refletir. Tem o centurião lá, né? No momento em que Jesus entrega seu espírito, que o véu do santuário se rasga, que o sol se esconde, que existe trovões, ele fala, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Agora, todos eles se arrependeram? Não. Quem perdeu com isso? A própria pessoa. O perdão já estava dado. 2 momentos. Primeiro, o perdão é um ato de quem perdoa. Segundo, arrependimento é o passo necessário para que eu tome posse do perdão. O perdão já está disponível antes do arrependimento. Mas eu devo condicionar o meu perdão quando eu sinto que a outra pessoa está se arrependida, está o perdão convertida. Antecede o arrependimento. Isso. O perdão, ele já foi dado. A pessoa aceitando ou não. O perdão já foi dado. E qual que é o efeito agora? Vamos. A necessidade, o passo necessário para se tomar posse do perdão é o arrependimento. O perdão liberta aquele que perdoa. Isso, o arrependimento liberta aquele que é perdoado. São 2 passos diferentes, são 2 passos distintos. Nossa relação com Deus, Deus nos perdoa, nós nos arrependemos e retomamos posse desse perdão. Nossa relação com o próximo, nós, quando falhamos, nos arrependemos. Quando nós somos a parte ofendida, nós perdoamos e somos libertos do peso da ofensa também. Tanto é que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus não esperou a gente se arrepender. Agora todo mundo se arrependeu. Agora sim eu vou mandar meu filho. Agora sim ele vai morrer por todos. Eu estava vendo uma palestra
Tem um vídeo, o pessoal que consegue ler inglês, escutar inglês aí, tem um vídeo com uma palestra do Abraham Joshua Heschel, ele fez ela em 1972, se não me engano, tem disponível no YouTube, vale a pena parar para ver. Heschel, ele fala nessa palestra que Deus depende do homem. É interessante isso. Se ele mandar o link para mim, vai estar aqui na descrição do vídeo. Se eu mandar o link, vai estar na descrição do vídeo. Mas Heschel fala nessa palestra que Deus depende do homem. Parece um absurdo, né? Por que Deus depende do homem? Deus não é onipotente, onipresente, onisciente. Em que Deus depende do homem? Interessante. Olha só. O bem-estar de Deus depende do homem. Olha. Para Deus se sentir bem, ele depende do homem. Por quê? Porque existiu uma quebra de relação, existiu uma ofensa, Deus foi ferido. Deus, ele ama genuinamente cada um de nós. Deus sofre. Olha só. Um menino vai roubar o celular de uma criança. Aqui no Paraná aconteceu isso. Esse jovem esfaqueia a criança, esfaqueia a menininha, toma o celular dela e vai embora. Depois ele foi preso. Deus sofre pela menininha que foi esfaqueada. Deus sofre pelo menino que esfaqueou. Deus sofre por ele estar preso, porque Deus não queria que ele estivesse preso. Por cada indivíduo em condição de encarceramento no Brasil hoje, no mundo hoje, Deus sofre. Acho que só pegando um gancho, assim, acho que para quem é pai, para quem é mãe, dá para entender um pouco essa analogia, porque assim, se você tem dois filhos e um filho maltratar o outro, né, ou cometer algum crime e esse filho for preso, você sofre pelos dois. Vai sofrer pelos dois. Entenda isso, né? É difícil, mas agora. E se vós que sois humanos sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai está nos céus. Deus sofre por cada desgraçado pecador nessa terra. E o instrumento que Deus tem para diminuir o sofrimento desses desgraçados pecadores somos nós. Então, o bem-estar de Deus depende de nós. Deus depende do homem. Como o bem-estar de Deus, a felicidade de Deus depende do nosso bem-estar. Deus quer a nossa felicidade. E aí, Deus quer a nossa reconciliação. Usando a analogia, né? Imagine quando dois filhos seus se ofenderam com N níveis de ofensa, mas você como pai, de certa forma, enxerga os dois se reconciliando. Aí tá. Independente, tem a linha de chegar. Tem a culpa, né? O outro tem a culpa, quem está culpado, quem não estava culpado. Independente, você vê os dois se reconciliando. Olha só, humanamente falando, a gente já sente assim, nossa, tá tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Então, imagine em termos celestiais. Deus se deleita não com o pecado, não com a briga, mas com a reconciliação. Deus sente prazer, Deus sente felicidade, Deus sente alegria por cada pecador que se arrepende. Da mesma forma, Deus sente alegria por cada perdão que é dado, mesmo que o outro lado não se arrependa. Porque lembra, perdão é um ato de quem perdoa. E por fim, o processo psíquico, né? O Lúcio tinha pedido para comentar isso dentro da psicologia um pouquinho. O processo de guardar uma mágoa, de guardar uma ofensa e de não perdoar, fiquem ligados para você ensinar os outros. Faz com que aquele que não perdoe, ele volte retroativamente sempre ao momento da ofensa, se torna um presente contínuo, ele não consegue superar. Então imagine que eu briguei com o Lúcio me ofendeu, o Lúcio me xingou e eu fui embora triste com o Lúcio. O Lúcio vai para casa pensando assim, poxa, eu não precisava ter falado isso com o Alexandre, né? Eu errei. Tá bom, o Lúcio vai deitar a cabeça dele no travesseiro e vai dormir. Eu vou ficar na minha casa assim, não, mas por que o Lúcio falou assim comigo? Voltei ao momento da ofensa. Aí eu tô lá passando meu doce no pão para comer. Eu tô passando doce no pão para comer, eu tô pensando assim, poxa, mas o Lúcio me tratou mal. O Lúcio foi mal comigo. E você fica pensando... Eu tô preparando meu achocolatado lá com leite para tomar meu café da manhã. E eu tô pensando, nossa, mas o que o Lúcio fez aquilo comigo? Eu vou dar o troco. E o Lúcio já estava vivendo a vida dele no outro dia. E eu ainda tô voltando ao momento da ofensa. Gente,
Você quer ofensa maior do que todo o pecado do universo ser jogado nas costas de Cristo Jesus? Você quer ofensa maior, você quer machucado maior do que ser morto, ser espancado, ser crucificado? E qual que é a posição de Jesus? Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Isso liberta Jesus da ofensa que ele sofreu. Isso liberta Deus da ofensa que nós causamos a ele. E isso nos liberta da miséria, da desgraça, da condenação. Perdoar é um ato de libertação para quem perdoa também. Se você quer viver uma vida de amargura, de raiva, não perdoe. Não perdoe ninguém. Volte o tempo inteiro para aquele momento. Não deixe passar isso aqui. Sim. Né? Observe tudo, guarde tudo. Está no caminho para se tornar uma pessoa amarga. Você quer se tornar uma pessoa com uma vida mais leve? Imita Deus. Perdoador. Perdoe. Para quem é de exatas, pessoal, estava discutindo aqui, é como se você instalasse um programinha no seu computador, e aí você fica lá, toda vez que você liga, aquele programinha é carregado. Até um dia que você quer perdoar, você vai lá e desinstala o programa. Então, é a mesma coisa, é um processo mental, claro que a máquina, né, que o homem criou, mas espelhado em muitos processos biológicos, né, é a mesma coisa, desinstala. Perdoar é desinstalar aquele programinha. Que aí sua cabeça seu processador vai estar livre para processar outras coisas boas de preferência. Se liberta desse processo. Né? Bom, e agora, não sei se o Ricardo não está aqui, mas o vídeo vai chegar uma hora também, mesmo só nós dois aqui, pelo jeito, Mas vamos lá, acho que talvez não chega a uma hora total não. Chegamos em quinta-feira, restauração e unidade. E aqui nós queremos chamar a atenção porque a Bíblia é muito clara no processo que os irmãos devem utilizar para restaurar a unidade. Depois que tudo isso aconteceu, do que nós vimos aqui das causas, dos processos que as pessoas têm, os atritos, os rompimentos. E esse processo, esses passos aqui, eles são, assim, se é Deus inspiradamente nos deu, é porque eles devem ser seguidos. E nós colhemos assim, frutos bastante amargos quando nós não seguimos esses passos. Quais são eles, Alexandre? Acho que são 3 momentos, Primeiro, Lúcio me ofendeu. Vamos voltar. Não, vamos inverter agora, Eu ofendi o Lúcio. Para não ficar só o Lúcio me ofendendo. Não faz mal, não. Agora eu te ofendi. Eu te perdoo. Que bom que o cara é perdoador. O Lúcio, primeiro, me procura diretamente. Passo 1. Segundo passo, se eu endureci o meu coração, o Lúcio procura 2 ou 3 testemunhas. Vem, me procura de volta. Isso não é anacronismo, tá, pessoal? Isso é em qualquer sociedade. É um princípio. É um princípio. Lúcio foi lá, buscou 1, 2 pessoas, veio, voltou, conversou comigo. O que isso evita? Olha só. Isso é importante. Primeiro passo, quando ele lidou direto comigo, evitou de envolver mais gente. Nós tínhamos uma desavença, tínhamos algum assunto. Evitou de eu falar que ele não me deu oportunidade de me explicar. Evitou de ele envolver outras pessoas e as pessoas se ficarem preocupando com isso, ficarem tomando partido, se polarizando, tendo bate-boca. Evitou um monte de coisa. Se eu fosse cabeça mole, resolvesse a coisa. Mas não fui. Aí ele busca 2 pessoas. Busca 2 testemunhas, conversa comigo de volta. Tentativa de exortar, de me colocar um pouquinho de razão, de ter alguém que é uma pessoa imparcial no processo para tentar se posicionar, ajudar a encontrar uma saída. Teimei ainda. Leva para a comunidade. Agora resolve no coletivo, resolve na comunidade. Qual que é o problema? Hoje, muitas vezes, a pessoa não vai nem para o primeiro passo. Não. Eu vi... Existiu uma história interessante. Eu tenho 28 anos de idade, só que eu já tenho 28 anos de adventismo também, então vivi muita coisa. Uma história interessante: estava o irmão num dia de calor, caminhando pela rua e parou num boteco junto com os amigos. Vai vendo a história. Os amigos pegaram cerveja, claro, e o irmão pegou uma garrafa de tubaína, que tem o casco exatamente igual. Só muda o rótulo e olha lá de longe. E era uma tubaína sabor abacaxi ainda, que ela tem a cor da cerveja também. Até forma a espuminha. Aí passa alguém, vê o irmão no boteco e fala assim: é esse o exemplo de irmão?
Não, é esse o exemplo. É esse que está lá no púlpito. No boteco, bebendo cerveja com os devassos, os boêmios dessa vida. Vou fotografar. Aí o que faz? Fotografou? Procura. Na sua história fotografou? Não vamos entrar ainda. Ah, tá. Procura o irmão para conversar. É bem recente, ó. Conversa com o irmão? Não conversa com o irmão. Faz o quê? Já vai direto espalhar na comunidade. Terceiro passo já. Ou seja, já vai pro terceiro. Primeira coisa, por que você se sente ofendido se quem estava bebendo não era você, era o outro irmão? Primeira coisa. Segunda coisa, se você se sentiu ofendido, por que você não procurou ele para conversar com ele? Exatamente, irmão. Terceira coisa, você podia ter procurado só a liderança e conversado então. Mas assim, por que foi fazer fofoca? Mas ainda assim está já era errado. Aí você já vai para o terceiro passo, que é chamar a comunidade, gente. Qual é? Vamos ter bom senso, vamos se preocupar um pouco mais com os próprios pecados e menos com os pecados dos outros. Tá bom? Agora depois desse terceiro passo, se o cara endurece o coração ainda, qual que é a solução, Lúcio? Que a gente trate ele como se fosse um gentil, né? Como se fosse um publicano gentil. Gente, o que isso significa agora? Aqui, ó, eu vou pegar a metralhadora e vou... Ele é gentil mesmo, né? Pé na boca. Não, gente. É bem interessante. O gentil não é aquele que precisa receber o evangelho? O gentil não é aquele que mais precisa receber amor? É aquele que eu preciso resgatar. O gentil não é aquele que precisa ser resgatado? Aquele que precisa realmente conhecer a mensagem, porque então não conhece. Então ele não conhece. A pessoa está praticando isso... É porque ela ainda não conheceu a mensagem. Gente, então esse negócio de o cara me ofendeu, vou bater a poeira da chinelinha, ir embora e nunca mais olhar para a cara da pessoa, até a próxima Santa Ceia, quando eu sentir a minha consciência pesada e precisar me aproximar para poder tomar a minha ceia. Gente, não é assim. Se o cara é gentil e publicano, ele é a primeira pessoa que você precisa se preocupar para levar o evangelho, porque se ele está vivendo de forma tão torta, está te ofendendo tanto, significa que ele não entendeu nada sobre o evangelho. Tenha piedade dessa pessoa. Ele precisa de instrução, né? E nós devemos levar a instrução, seguindo os 3 passos, né? Gente, e lembrando, esse processo aqui, ele é loucura. Quando a gente vai para o Sermão do Monte, Jesus pega o nosso padrão moral, vai lá para o Sermão do Monte, leia. Ele pega o padrão moral e ele sai daqui, ele leva aqui. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, dá outra face, anda a segunda mídia. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que chamar o seu irmão tolo, qualquer um que se irá contra o seu irmão, é culpado de assassinato. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com uma intenção impura em seu coração, já cometeste alguma coisa. Já cometeu adultério. Ou seja, Jesus pega um padrão moral formal que estava colocado aqui e ele fala assim, olha onde está o princípio. Está num outro nível. Meu caro, a questão é, olha para si mesmo, se veja desgraçado pecador. E aí quando termina o Sermão do Monte, fica todo mundo assim. E agora? O povo vai embora assombrado, porque Jesus não falava como os fariseus. Jesus falava como quem tinha autoridade. E era loucura. Jesus foi rejeitado, Jesus foi crucificado. Aquele que vive como Jesus viveu é rejeitado. Se nós espelharmos perfeitamente o caráter de Cristo nessa terra, nós seremos rejeitados e perseguidos. Porque o mundo não vai conhecer o Jesus. Por que você acha que o mundo vai te reconhecer? O mundo vai te amar. Por que você acha que o mundo vai te amar? Respeitar. Nós não nos misturamos com o mundo. E esse processo de não se misturar com o mundo não é por eu me tornar recluso dentro da igreja, fechado dentro das minhas amarras morais formais, dentro dos meus... A redoma, isso, da minha bolha de proteção aqui. Não, eu não me misturo com o mundo porque o mundo me rejeita como a água rejeita o óleo, porque é imisturável, porque eu tenho em meu coração a natureza de Cristo. A relação é muito mais profunda. Quando a gente começa a entender ela, a gente sai assombrado, porque Jesus fala não como os fariseus, Jesus fala como quem tem autoridade.
Pessoal, e aí? Estão gostando da lição? Eu acho que acabamos, né? Acabamos o tempo aqui também, já consumimos aqui, mas que bom, pessoal. Foram assim momentos muito interessantes. Eu espero que, né, toda essa reflexão esteja ajudando vocês aí a se colocar, né, nos nossos devidos lugares e principalmente, né, ajude a disseminar essa mensagem, né? Nosso povo realmente, às vezes eu vejo a gente muito no meio do mundo, misturado com o mundo, mas não no jeito que ele falou, misturado mesmo na maneira de julgar, que é, acho que a pior maneira de você se assemelhar ao mundo. A gente julga como o mundo, a gente tem atitudes esperando respostas como alguém do mundo, e nós somos diferentes. Deveríamos, pelo menos. O mundo, na verdade, eles não gostam muito da gente. Não é porque a gente fica cutucando, falando, você não pode gostar, você não sei o que, não. Não é por essa razão, porque realmente o seu jeito de falar, o seu jeito de julgar as coisas incomoda o mundo. Então, que seja por essas razões que a gente seja perseguido, né? E não porque por razões erradas, né? Fica um abraço, pessoal. Né? Nós vamos, na próxima lição, estudar sobre unidade na adoração. E aí a gente vai ver outros conflitos, como a gente mantém aí o princípio da adoração de forma unida. Muito obrigado aí pela sua companhia. Hashtag fui até o fim. Né? Não sei quantos minutos vai dar isso aqui, mas fui até o fim, pessoal. Muito importante aí, comente aí nos comentários. E importante, eu não consegui falar na introdução, mas leia os comentários também dos irmãos. Muito interessante, a última semana os irmãos mesmo liam, respondiam um ao outro. Isso que é legal, essa interação online, porque fica lá público para todo mundo ler. Uma coisa que está faltando a gente avisar, o Ricardo volta na próxima, tá, gente? Sim. Não se apavore, o Ricardo volta. E falta você apresentar quem que era a figurinha que estava no teu colo na... sim, no Splash, né? É que eu tenho o Ctrl+C aqui, só vai ver isso quem assiste até o fim, hein? Eu trouxe aqui o Murilo, meu filho, né? Ele tá com a camiseta Ctrl+V, eu sou o Ctrl+C dele. É que eu tenho um filho gêmeo. Eu falei pra Flávia. Mentira, o menino é a versão melhorada. Beleza, pessoal? Um abraço e nos vemos então na 11ª lição desse trimestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.